Primeiro livro de Reis, nós vamos ler o último verso, capítulo 6, e o primeiro do capítulo 7. Vou pedir que você mantenha o texto aberto, a gente vai lendo à medida que a gente for expondo aí o texto. No ano 11º, no mês de Bul, que é o 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências, tal como devia ser. Levou Salomão 7 anos para edificá-la. Verso 1 do capítulo 7. Edificou Salomão os seus palácios, levando 13 anos para os concluir. Vamos orar? Senhor, nós cantamos há pouco que Cristo ajudará. E, ó Deus, nós precisamos da ajuda de Jesus Cristo para muito mais coisas do que nós imaginamos. A Tua palavra nos diz que no Teu reino nós nada podemos fazer sem Jesus Cristo. Por isso, quando nós estamos aqui, num momento como esse de exposição das Escrituras, onde o nosso coração mau, pecaminoso, vai muitas vezes tentar rebater aquilo que vamos ouvir. Por isso nós te pedimos que o Senhor então nos ajude. Diante das racionalizações, diante da incredulidade, diante do orgulho, da indiferença, só Cristo para nos ajudar. Por isso nós te pedimos que o Senhor nos ajude. É a nossa oração em nome de Jesus. Uma vez um poeta disse que ele queria ter simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela, só para ver o sol nascer. Ele diz: eu queria ter na vida simplesmente isso. O sonho da casa própria. Já ouviu essa expressão? O sonho da casa própria. Tem gente que acha besteira. Tem gente que acha que é melhor alugar do que financiar. Outros entendem que a casa própria é um investimento que vale a pena, porque oferece ali várias possibilidades de retorno. E a discussão, ela se prolonga, né? A casa da gente, seja própria, seja alugada, aquele lugar para onde a gente volta todos os dias, é um dos lugares mais importantes da nossa vida, se não for o mais importante. Quando você viaja e fica muito tempo longe, alguns dias viajando, você normalmente vira e diz assim: ai, que vontade de chegar em casa. O meu cantinho, a minha cama. Todos nós aqui temos isso, né? Nós temos lembranças, todos nós temos, da casa da nossa infância. Experiências vividas, traumas sofridos, alegrias ou dores guardadas na memória
que aconteceram naquele ambiente, naquela casa, que se a gente passar por ela, aquelas imagens vêm à nossa mente imediatamente. A nossa casa é um lugar importantíssimo. E a Bíblia diz que isso é muito sério. A parábola que Jesus contou do filho pródigo diz que quando ele estava lá na sarjeta, lá no caos, conversando ali com os porcos, diz o texto que ele se lembra de quê? Da casa. Quantos trabalhadores na casa de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Lá no caos ele se lembra da casa dele. E aquela memória daquele lugar, daquela vida lá na frente, se torna numa mensagem poderosa que o relembra, que o sacode, que o convida a um retorno. Dentre tantos assuntos tratados aqui no primeiro livro de Reis, nós chegamos àquele momento onde a pessoa que escreve o livro vai tratar, adivinha, da casa de Salomão. O que nós vamos ver aqui hoje é a descrição que a Bíblia faz da casa de Salomão. E não apenas a casa que ele faz para ele mesmo, mas a casa que ele vai construir para Deus, o templo do Senhor. A história de como Salomão construiu a sua casa, ela está inserida ou dentro da história de como ele construiu o templo de Jerusalém. Então o livro vai falar de como ele construiu o templo e aí aproveita e fala de como ele construiu a casa dele. Se você lembrar, semana passada, nós estudamos o capítulo 4 de Salomão, de 1 Reis. Aí, nós entramos no capítulo 5, e o capítulo conta como que Salomão se preparou para construir o templo. Depois você vai para o capítulo 6, e a narrativa nos mostra aí como que ele construiu o templo, por dentro e por fora. E agora no capítulo 7, conta como que Salomão vai mobiliar o templo. Só que os 12 primeiros versos vão descrever ainda algumas construções do rei. E existiam ali 5 construções, dizem aí os versos iniciais do capítulo 7, 5 construções naquele complexo palaciano, e dessas 5, 3 tinham títulos formais. Se você olhar aí no verso 2, diz da casa da floresta do Líbano. Depois no verso 6 fala do salão das colunas. No verso 7 fala do salão do trono, ou a sala de julgamento. E você vai lendo o livro e você vai vendo que Salomão usou vários desses salões para dar vereditos, para atender a finalidades ali do reino, oficiais. Esse salão do trono era como a Suprema Corte de Israel. Era nesse salão que ele administrava a justiça. Algumas semanas atrás eu preguei aqui, nós vimos aquele texto que fala daquele famoso caso daquelas 2 prostitutas com aquele bebê. Foi nesse lugar que Salomão tratou daquele caso ali entre aquelas 2 mulheres. E aí então o capítulo 7, depois de descrever esses lugares, a pessoa que escreve vai descrever então a residência de Salomão e a casa que Salomão preparou para a esposa dele,
a esposa lá do faraó, está aí no verso 8. A sua casa em que ele moraria, fez num outro pátio, atrás da sala do trono, de obra semelhante a esta. Também para a filha de Faraó, que tomara por mulher, fez Salomão uma casa semelhante à sala do trono. Então, esse capítulo vai falar sobre a construção da casa de Salomão, mas é muito importante para a nossa mensagem aqui entender o contexto onde essa casa, o relato da construção desta casa está inserido. Onde que aparece o relato da construção da casa de Salomão? No contexto, no momento, inserido naquele relato da construção do templo. Se você não entender isso, você não vai entender nada do que eu vou falar aqui. E você vai perder uma mensagem importantíssima da palavra de Deus. Então é nesse cenário, é nesse contexto, que a casa de Salomão, a descrição da realização da obra da casa de Salomão aparece. E como eu acabei de ler aqui no verso 8 do capítulo 7, diz que Salomão construiu a sua casa do lado do templo. Ao lado ali, ó. O templo aqui, a casa dele aqui. Bem perto de onde ficava a presença de Deus. Você sabe disso. No Antigo Testamento, a presença de Deus estava lá no templo. Então ele constrói a casa dele pertinho, bem perto da presença de Deus. E se você ler o texto, você vai perceber que a casa de Salomão não só ficava perto do templo, ela se parecia com o templo. Salomão vai imitar na sua casa vários detalhes que tinha no templo. Inclusive os materiais que ele usou no templo, ele vai usar na casa dele, materiais semelhantes, projeto semelhante. Tudo isso nos mostra que grande parte da glória de Salomão era o esplendor da casa onde ele morava. Até hoje é assim, né, gente? A gente chega na casa de alguém, aquelas casas que parecem que foram feitas na época do Barroco. Nossa, que coisa impressionante. E aí, nesse momento em que a narrativa bíblica passa a falar do templo e da casa de Salomão, a narrativa faz um alerta. A narrativa nos dá uma advertência sobre alguns perigos espirituais que normalmente acompanham a vida no palácio. A descrição bíblica nos traz duas exortações sobre duas tentações que Salomão enfrentou no momento em que ele construiu a sua casa: distração e excentricidade. O perigo da distração fica evidente no tempo em que Salomão levou para terminar a construção da sua casa. Olha aí o verso que eu li no início. Edificou Salomão os seus palácios e levou 13 anos para os construir. 13 anos. Quanto tempo que Salomão levou para construir o templo? Está no verso anterior que eu li. Olha como que termina o capítulo 6. Levou Salomão 7 anos para edificar o templo. 7 anos, mas a casa dele levou 13 anos. E aqui a gente tem que dar um crédito a Salomão, porque ele executou os projetos na ordem certa. O templo foi a prioridade dele. Primeiro a casa do Senhor. Talvez o motivo pelo qual
ele levou tanto tempo para construir a própria casa, foi porque a prioridade dele era o templo. Então ele não teve pressa em construir a casa dele. Pode ser que seja isso. Então ele leva mais tempo construindo a casa porque a prioridade é o templo. Pode ser que seja isso. Mas pode ser também que o verdadeiro motivo pelo qual Salomão levou tanto tempo para construir a sua casa foi porque a casa dele era muito maior do que o templo. Muito maior. E a Bíblia chama a atenção para esse contraste. Esses dois versos que eu acabei de ler aqui, eles fazem um contraste. E eles chamam a atenção do leitor para esse contraste. O capítulo 6 termina dizendo quanto tempo se levou para construir o templo. O 7 inicia dizendo quanto tempo ele levou para construir o palácio. Aqui não tem, mas no original hebraico, o verso 1 do capítulo 7 começa com a palavrinha mas. Uma tradução mais literal do texto ficaria da seguinte maneira: ele terminou o templo, passou 7 anos em sua construção. Verso 38 do capítulo 6. Mas sua própria casa, Salomão passou 13 anos construindo. Capítulo 7, verso 1. Tem um contraste aqui. E quem lê precisa estar atento a esse contraste. E ao fazer esse contraste, é muito possível, provável, que a Bíblia esteja aqui levantando uma preocupação quanto às prioridades de Salomão. E se nós formos sábios, nós, ao lermos um texto como esse, nós também levantaremos a mesma preocupação quanto às nossas próprias prioridades. Talvez o maior e mais famoso catecismo da fé reformada seja lá o de Westminster, que começa na sua primeira pergunta famosa, diz assim: qual o fim principal do homem? E ele mesmo responde: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Qual é o fim principal do homem? Olha só, o catecismo maior da fé reformada inicia dizendo assim: qual é o fim principal da sua vida? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Você sabe disso? Você sabe que Paulo disse isso? Fomos criados para o louvor da sua glória. Você já ouviu tantas vezes dizer que quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa? Você sabe disso? Você devia viver assim. Essa deveria ser o seu estilo de vida. No entanto, as preocupações da vida, elas nos distraem das prioridades do reino de Deus. E uma das maiores distrações que nós podemos ter na vida, você não tenha dúvidas disso, é a nossa condição de vida. Pensa comigo no trabalho que nós temos para encontrar a casa certa, pagar por ela, escolher a mobília, a decoração. Pensa em todo o esforço que existe para mudar de um lugar para o outro, arrastando ali todos os nossos bens com a gente. Pensa no trabalho que isso dá. Uma casa boa, gente, não é algo ruim em si mesmo. Tão pouco foi errado para Salomão viver num palácio. No entanto, nós devemos estar atentos para o perigo que as distrações de um projeto como esse podem nos trazer.
Pensa na verdade. Isso é uma verdade. Quanto mais nós temos, mais problemas nós temos também. As riquezas acumuladas, disse Haroldo de Campos, as riquezas acumuladas viram riquezas vigiadas. Porque a gente fica preocupado com aquilo tudo ali. Em muitos casos, e para muitas pessoas, os bens que elas vão adquirindo acabam absorvendo a atenção que ela poderia dar ao serviço de Deus. Existe muita casa de praia concorrendo com a presença dos cristãos em culto público. Senhor. São muitas as possibilidades de distrações ao nosso redor. São muitos os hobbies, são muitos os convites, são muitos os compromissos, são muitos os encontros, são muitos os passeios, são muitas as festas. O perigo da distração é constante. E aí você perceba uma coisa, eu não mencionei nada aqui que seja ruim, eu não disse nada aqui que é proibido pelas Escrituras, mas todas essas coisas e tantas outras têm essa capacidade de roubar a nossa atenção do quê? Daquilo que deve ser prioridade nas nossas vidas. Qual é o fim principal do homem? Daquilo que deve ser prioridade nas nossas vidas. Esses tipos de distração podem, em algum momento, ser uma armadilha para a nossa alma. No seu livro, Deuses que Falham, esse escritor de nome esquisito aí, Vinod Ramachandra, ele diz assim: o povo do Ocidente moderno e a classe média de culturas não ocidentais tem alimentação melhor, casas melhores e condições melhores de cuidar da própria saúde do que as pessoas de qualquer outra época anterior na história humana. Paradoxalmente, tais pessoas também parecem ser a geração mais temerosa, a mais dividida, a mais supersticiosa e a mais entediada na história humana. Todas as invenções da moderna tecnologia que têm diminuído o trabalho humano só têm aumentado o estresse. E a vida moderna se caracteriza pela movimentação impaciente de um lugar para o outro, de uma experiência para outra, e um turbilhão frenético de atividades sem sentido. Preste atenção nisso. A nossa sociedade criou um negócio chamado de crédito fácil e rápido. Crédito rápido e fácil. Ou seja, foi concedido às pessoas poder de compra. Pague em 60 vezes. Comece a pagar somente daqui a 6 meses. Ano de Copa, como que é? Compra a sua televisão hoje e comece a pagar só depois da Copa. Seu gerente de banco liga para você, te chama no WhatsApp e diz assim: ó, você tem aqui um crédito de 10 mil reais, vem buscar. Você tem a possibilidade de parcelar, vem buscar. Você tem a possibilidade de comprar a casa dos seus sonhos, de trocar o seu carro, vem buscar. Nós fazemos para você um consórcio, um leasing, um parcelamento. Nós financiamos o seu sonho. É o crédito fácil. E qual é a consequência do crédito fácil? Endividamento.
não é? Endividamento. Nós temos acesso ao crédito e nos endividamos. E o que nós precisamos fazer a partir do momento que nós nos endividamos? Trabalhar. 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 Porque eu tenho uma dívida que eu vou pagar em 20 anos. E a gente então começa. Trabalhar. Trabalha o tempo todo. E porque a gente trabalha muito, a gente não tem tempo para estar aqui terça-feira à noite na reunião de oração. Extenuado de tanto que trabalha. Porque a gente trabalha muito. Acabou o culto, ó, vamos correr. Não pode ficar 20 minutos aqui, 30 minutos conversando. Porque a gente tem coisas a serem feitas. Amanhã a gente acorda cedo. Temos que correr. Porque a gente trabalha muito, a gente não consegue ler um livro para pastorear o nosso coração. Porque a gente está sempre envolvido ali com o serviço. Porque a gente trabalha muito, a gente não consegue fazer nem as nossas devocionais direito. A gente não alimenta a alma, a gente não alimenta as relações. Ou seja, nós vamos sendo distraídos daquilo que é essencial, primordial nas nossas vidas. Olha que interessante isso, gente. Olha o que o texto está nos dizendo aqui, não de forma direta, mas a Bíblia ela nos diz um monte de coisas nas entrelinhas. A casa de Salomão, ela levou muito mais tempo para construir, quase que o dobro do tempo. A casa de Salomão, ela levou 13 anos para ser construída. No entanto, ela recebe muito menos atenção do texto bíblico. 56 versos foram usados para falar da casa de Deus. Para falar da casa de Salomão, 12 versos. Lembra? Um do lado do outro. Essa construção aqui, 56 versos. Essa aqui, 12. 1.306 palavras foram usadas para falar da construção do templo. Da casa de Salomão, que era muito maior e que levou muito mais tempo. 286 palavras para falar dessa construção. Mesmo com todo o esplendor, mesmo com toda a glória, o palácio de Salomão, ele recebe apenas uma referência pequenininha, e com um motivo. Isso não é acaso, isso não é por acaso. Qual é a mensagem aqui? No que diz respeito ao Espírito Santo, ao escrever a Bíblia, tudo que o palácio de Salomão, com toda a sua glória e grandeza, merece, é uma atenção muito menor do que a casa de Deus. Mas o que a gente faz hoje em dia? Nós damos muito mais atenção a quê? Aos nossos projetos pessoais, aos nossos planos de carreira. Aqui existe uma advertência sobre as nossas prioridades. Quando o texto bíblico dá pouca importância ao palácio de Salomão, é claro que ele está nos dando um recado. Um do lado do outro, um construído de forma parecida do outro, usaram o mesmo material, muito maior, muito mais tempo, mas a Bíblia só fala um pouquinho dele. O texto está nos ensinando que as coisas em nossas vidas devem ser mantidas nos seus devidos lugares. E quando nós invertemos isso aí, a gente peca.
Quais são as suas prioridades, meu irmão? O lugar onde moramos é muito menos importante do que um monte de coisas. E olha que eu comecei falando que a casa da gente é... Mas o lugar onde nós moramos é menos importante do que o que acontece no lugar onde nós moramos. Sabia disso? O que acontece dentro da nossa casa é mais importante que a nossa casa. Agora, o que vai definir o que acontece dentro da sua casa não é o seu... é a sua relação com o Senhor, para o bem. Às vezes a gente se preocupa tanto em construir a casa, mas a gente não constrói o lar. A nossa casa é menos importante do que os nossos relacionamentos. Agora, o que sustenta os nossos relacionamentos? O que faz com que os nossos relacionamentos sejam abençoadores e saudáveis? O que mais se tem por aí são palácios de marfim e famílias destruídas. Irmão que não fala com irmão, pai que odeia filha, filho que não quer ver a mãe. Por quê? Você sabe. Nossa casa é menos importante do que os relacionamentos, é menos importante, vou te dizer, do que o culto que nós prestamos a Deus. Fica aqui o recado. Não se distraia. Faça do reino de Deus a prioridade da sua vida. E deixa eu te dizer uma coisa. O dia que o reino de Deus for prioridade na sua vida, as demais coisas, é óbvio que esse é o recado aqui. Levou Salomão 7 anos para edificar o templo. Edificou Salomão os seus palácios 13 anos. Mas a ênfase das Escrituras é muito maior no templo do que na casa dele. Outro perigo que esse texto nos ensina: excentricidade. Nós temos visto nos últimos domingos que a riqueza de Salomão foi uma bênção que Deus concedeu a ele. Dinheiro, riqueza, aqui está sendo mostrado que é bênção de Deus. No entanto, quanto mais recursos financeiros nós temos, e o texto vai nos mostrar isso, quanto mais recursos financeiros nós temos, mais difícil é usá-los para a glória de Deus. Com todos os bens que tinha, Salomão foi tentado a ser excêntrico. Gente, a casa que Salomão construiu era absurdamente linda. Haviam 5 construções ali no complexo do palácio, algumas bem grandes. E o texto descreve um prédio gigante de vários andares, que era usado para reuniões, para guardar dinheiro, para guardar armas. Olha aí o verso 2 até o verso 5. Edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedros e vigas de cedro sobre as colunas. A cobertura era de cedro, abrangendo as câmaras laterais em número de 45, 15 em cada andar, as quais repousavam sobre colunas. Havia janelas em 3 ordens e janela oposta à janela em 3 fileiras. Todas as portas e janelas eram quadradas.
e janela oposta à janela em 3 fileiras. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a casa era linda, é isso. A casa de Salomão era encantadora. Tinha fileiras de janelas, de um lugar ao outro, para inundar ali o edifício com a luz natural. E tinha um número tão absurdo, tão grande de colunas de madeira, que parecia que Salomão tinha transportado uma floresta para dentro da casa dele. Depois, olha o que diz o verso 6. Fez o salão das colunas, de 50 côvados de comprimento e 30 de largura, e havia um pórtico de colunas de fronte dele, um baldaquino. Embora fosse uma construção independente, é possível que essa colunata também tenha servido ali de entrada para a casa da floresta do Líbano. Coisas lindíssimas aqui. Além disso, diz o texto que ele construiu os aposentos da esposa dele. Então não era apenas o palácio dele, era o dele e o da esposa, o que diz o verso 8. A sua casa em que moraria, fez em outro pátio, atrás da sala do trono, de obra semelhante a esta. Também para a filha de Faraó, que tomara por mulher, fez Salomão uma casa semelhante à sala do trono. Então não era apenas um, eram 2 palácios. Você não encontra aqui, em nenhum lugar, uma crítica por Salomão construir um palácio tão lindo. Aliás, o tom da passagem parece ser de admiração. No entanto, nós encontramos vários profetas. E como nós temos aprendido aqui pela manhã, os profetas são aqueles que colocam o dedo lá na face do rei e dizem para o rei aquilo que ele precisa ouvir. E nós encontramos vários profetas advertindo sobre exatamente isso aqui que Salomão está fazendo. Jeremias, ele vai pronunciar o lamento de Deus contra qualquer rei que tentasse fazer o seguinte. Olha só, Jeremias diz, criticando um rei: construirei para mim uma casa grande, com quartos espaçosos em cima, ou que faz janelas para seu palácio e reveste de cedro o seu interior. 22:14, Jeremias. No verso seguinte, ele faz uma pergunta que nós poderíamos muito bem fazer acerca de Salomão. Jeremias pergunta assim: você pensa que é rei porque tem mais cedro do que os outros? E Jeremias diz isso tendo na mente dele a preocupação com a justiça social, porque ele sabia que aquilo que fazia um rei poderoso não era o palácio, mas era a justiça social que ele tinha em prol dos necessitados. Não é que fosse errado, preste atenção nisso, não é que fosse errado o rei viver num palácio. Errado era quando ele construía ali residências luxuosas e esquecia das pessoas que precisavam de ajuda. A descrição continua. E eu peço que você veja, acompanhe aí o que é dito agora. Olha a fortuna que Salomão gastou a partir do verso 9. Todas essas construções eram de pedras de valor, cortadas à medida, móvel modulado, conhece? Aqui é pedra modulada, serradas para o lado de dentro e para o de fora, e isso desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até o átrio maior.
O fundamento era de pedras de valor, novamente enfatizando, pedras grandes, pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados. Por cima delas, pedras de valor, cortadas segundo as medidas, e cedros. Ao redor do grande átrio, havia 3 ordens de pedras cortadas e uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o átrio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. O que ele está dizendo é que as pedras do palácio de Salomão eram gigantescas. A tradução aqui não nos permite saber direito qual é o tamanho, mas eu digo para você, essas pedras aqui tinham de 3,5 a 4,5 metros do tamanho dessa pedra. E você percebe a ênfase do texto em dizer, elas eram caríssimas. 3 vezes é dito, em pouco tempo, que elas eram pedras de valor. Salomão pagou uma fortuna por essas pedras. Sabe por quê? Porque na região onde ele morava não tinha essas pedras. A região dessas pedras era uma região montanhosa, onde fica o templo. Para elas serem transportadas até lá, porque Jerusalém fica no alto do monte, a mão de obra foi valiosíssima. Transportar essas pedras até o templo, até a casa de Salomão, foi algo que custou muito dinheiro. Não por acaso, todas as vezes em que elas são mencionadas, vem o relato, valiosíssimas. Sabe o que significa? Que quando o assunto era o palácio do rei, ele não economizou nada, gastou muito. Irmãos, ter uma casa bonita, bela, não é pecado. Não é pecado. Mas é uma área de grande perigo espiritual. Tanto para Salomão, quanto para a gente. E não é tanto o dinheiro que nós amamos, mas são as coisas que o dinheiro pode comprar. E sabe qual é uma das coisas que o dinheiro pode comprar? Luxo. O dinheiro pode comprar luxo. Especialmente hoje, quando nós vivemos num mundo repleto de coisas lindíssimas. Deus nos tem dado, nessa época da história da humanidade, materiais os mais belos para usarmos na construção e nas reformas das nossas casas. Coisas que até Salomão teria inveja, dos nossos tampos de granito ali na cozinha. Salomão teria inveja dos nossos utensílios com acabamento ali de metal escovado. Salomão morreria de inveja dos nossos móveis, com aquela madeira lindíssima, valiosíssima. Teria inveja das nossas cristaleiras, das nossas piscinas, dos nossos sistemas de som e iluminação, dos nossos jardins, dos nossos pergolados, de tantas outras coisas. Gente, eu quero enfatizar, isso não é pecado. Essas coisas fazem parte do mundo que Deus fez. São boas. Em si mesmas são boas. Só que tem uma coisa, cada uma delas tem preço. Tem preço. E cada vez que nós decidimos comprar ou deixar de comprar, nós estamos tomando uma decisão espiritual. Porque quando nós fazemos dívidas,
nós estamos dizendo que nós vamos nos ausentar de um monte de coisas para poder pagar aquelas dívidas. É natural que queiramos as melhores coisas. Isso é natural. No entanto, o que a Bíblia está nos mostrando aqui em 1 Reis 7 é que nós precisamos ter cuidado com os perigos das expectativas cada vez maiores e das entregas aos prazeres. A menos que estejamos vivendo para o reino de Deus e não para o nosso próprio prazer, procurar ascensão social só será uma maneira de adiar a nossa satisfação. Cada decisão que nós tomamos sobre como gastar o nosso dinheiro requer sabedoria, discernimento, oração. Pastor, então me fala aí, quanto que eu posso gastar na minha casa? Quanto que eu devo gastar na minha casa? Meu irmão, Deus não diz nada sobre isso. Não está aqui. Deus, a Bíblia deixou isso. Na verdade, isso e quase todas as decisões que nós tomamos sobre a nossa mordomia, para a sua liberdade de consciência. Para a sua liberdade de consciência. Agora, existe aqui uma diretriz esclarecedora sobre essa questão. Sabe qual é essa diretriz? Dízimo. Dízimo. Que significa o quê? Oferecer uma parte dos nossos recursos para o reino de Deus. Se você é incapaz de oferecer essa parte, 10% da nossa renda bruta, diz a doutrina do dízimo, para o reino de Deus. Pastor, mas isso é no Antigo Testamento, no Novo não tem não, de fato. Porque no Novo Testamento, o dízimo é o piso. É muito mais. Dízimo é um ponto de partida. Os 10% é o ponto de partida. Nunca menos. Deus não é ganancioso. Se você entregar a Ele 10%, ainda sobra 90% para você investir em tudo mais que você quiser. No entanto, o que o Novo Testamento nos ensina é que a partir da nova aliança, tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Absolutamente tudo deve ser usado para a glória de Deus. A gente não deve se limitar a 10%, principalmente aqueles que são mais abastados. 10% é o começo, é o ponto de partida, não é a chegada. Tem alguma coisa errada, ou muitas coisas erradas, com quem não dá nem 10%. Excentricidade. Se existe, deixa eu dizer uma coisa para vocês, se existe algo que possui o poder de revelar os ídolos do nosso coração, é o nosso dízimo ou a ausência dos nossos dízimos. Diz muito sobre a gente. Eu tenho plena convicção de que o nosso coração ele está diretamente ligado à nossa conta bancária. O que gastamos reflete as nossas prioridades espirituais. Aquilo no que nós investimos, onde nós colocamos o nosso dinheiro, reflete as nossas prioridades. Como que pode, gente? Como que pode?
Como que pode as pessoas serem mesquinhas com Deus, quando Ele nos deu o Filho dEle para morrer por nós? Mesquinho com o Senhor, mesquinhas com o reino de Deus, quando Jesus Cristo deu a vida dEle para morrer pelos nossos pecados. Isso é diabólico. Jesus sabia dessas coisas, porque Ele conhece o nosso coração. E para nos ajudar a evitar os perigos da distração, da excentricidade, Jesus fez uma comparação simples, inesquecível. Quando Ele está lá pregando no Sermão do Monte, e Ele está ali falando para aquelas pessoas, e Jesus diz assim: olha, vocês têm um negócio aí no coração de vocês chamado de ansiedade. E a ansiedade não deixa vocês viverem bem, porque vocês ficam preocupados com o que comer, com o que vestir, onde morar. Lembra lá? Jesus fala disso. E é nesse contexto que Jesus vai dizer: busquem primeiro o reino de Deus. As demais coisas serão acrescentadas. E aí, gente, olha o que Jesus faz. Jesus vira e diz assim: considerem os lírios do campo. Jesus diz assim: pense comigo nos lírios do campo. Eles não trabalham, eles não tecem. No entanto, eu garanto para vocês que, conhece lá? Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Nem Salomão. Quando Jesus faz essa comparação, Ele está pressupondo que aquelas pessoas que o ouviam, elas conheciam das glórias do reino de Salomão, elas sabiam do magnífico templo de Salomão. Salomão viveu numa casa repleta de ouro, valiosíssimo, com coisas encantadoras. Jesus diz assim: e daí? Jesus não fica impressionado. O nosso Senhor sabia que mesmo Salomão, apesar de toda a sua glória, ele não poderia se comparar com o simples esplendor de um único lírio do campo. De alguma forma, os lírios do campo, eles conseguem evitar os perigos que tentaram Salomão e ainda tentam a mim e a você. Jesus está dizendo assim: sabe, o lírio, belíssimo, lindíssimo, que nem Salomão, em toda a sua glória, conseguiu imitar, sabe eles não se distraem. Eles não se distraem com excentricidade, com prioridades. Para construir a sua casa, o texto diz que Salomão teve que enviar milhares de lenhadores, milhares de lavradores de pedra lá para as colinas. E quando eles voltaram, eles levaram mais de uma década para construir o palácio de Salomão. E aí Jesus faz o contraste. Os lírios do campo,
eles não trabalham, eles não tecem, eles crescem ali sem nenhum esforço, eles são aquecidos sob a luz do sol e eles são regados com a chuva do céu. Apesar disso, a beleza deles é muito maior, é excepcional, uma das maiores obras-primas do Criador. Jesus diz: há muito mais glória numa única flor silvestre do que todos os palácios de Salomão. E aí então ele diz: se Deus cuida tão bem dos lírios, por que você está nesse frenesi, nessa loucura toda aí, de correr atrás disso tudo? Antes de ir embora, Jesus virou para os seus discípulos e disse assim: eu vou voltar, eu vou retornar. E quando eu voltar, eu levarei vocês junto comigo. E Jesus disse assim: eu vou levá-los para onde? Para a casa do meu Pai. E Jesus virou e disse assim: olha, na casa de meu Pai há muitos aposentos, muitos. Se não fosse assim, eu teria dito isso para vocês. Mas eu garanto para vocês, estou indo para lá e eu vou arrumar a casa, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vós também. Irmãos, em breve, muito mais rápido do que você imagina, Jesus vai voltar. Se ele não voltar daquele jeito em que todo mundo vai ver, ele vai voltar te levando. Porque quando você morrer, Jesus voltou para você. Em breve, ele nos levará para a casa do seu Pai. E quando a gente chegar lá, quando chegarmos lá, nós descobriremos aquilo que a Bíblia diz, que aquele lugar que ele preparou é perfeito, lindo. Algo que nenhum arquiteto do mundo seria capaz de planejar. Qualquer lugar em que nós estivermos, nesse intervalo de tempo, na próxima semana, nos próximos 15 anos, qualquer que seja o lugar onde nós estivermos até Jesus voltar, nós devemos lembrar que nós ainda não estamos em casa. A nossa casa não é aqui. Nós estamos a caminho da melhor de todas as casas. Daquela casa que vai ser eterna. O que nós precisamos fazer é ir recalibrando o nosso coração até chegarmos lá. E isso nós fazemos estando atentos a esses dois perigos que Salomão correu e se submeteu a eles e caiu neles. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, para que na nossa caminhada por esse mundo, enquanto nós estamos a caminho de casa, nós não sejamos levados por distrações, por excentricidade, que nos impedem de honrar o nosso Rei
que, repito, deu a sua vida por você, que tem sido mesquinho para com Ele. Desceu da sua glória nos céus, se humilhou, se fez homem por você. Que Deus nos ajude, que Deus use essa mensagem e tantas outras para falar aos nossos corações e nos levar a termos uma atitude cristã diante das nossas excentricidades e diante das nossas distrações. Vamos orar. Ó Deus, tem misericórdia de nós e nos ajude a colocarmos as coisas nos seus devidos lugares. Ó Deus, se Salomão, com toda a sabedoria que possuía, fez o que fez, nós também podemos cair, nos desviar. Nós também podemos perder o foco daquilo que é primordial, daquilo que é essencial. Podemos ser levados a fazer coisas que não deveríamos fazer. Por isso, ajuda-nos. Como iniciei a mensagem orando, pedimos a tua ajuda, ó Jesus Cristo, porque é o Senhor que precisa nos ajudar. Porque se o Senhor não nos ajudar, essas palavras proferidas aqui se juntarão a tantas outras que entram por um ouvido e saem pelo outro. Se juntarão a tantas outras que não causam efeito nenhum nos nossos corações. Por isso nós oramos pedindo que o Senhor faça aquilo que ninguém, nada nessa terra pode fazer. Assim nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus.